Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse aqui é o primeiro vídeo de 2022 e eu já quero trazer uma nova teoria aqui para trabalhar com vocês, que é a teoria ácido-base de Lewis, né? A gente falou sobre teoria ácido-base de Arrhenius, que é a mais famosa de todas, né? Mas depois então tem a de Bronsted-Lowry, que eu já apresentei num vídeo anterior aqui, e hoje a gente vai falar então sobre a teoria ácido-base de Lewis, tá? E o que a gente tem que saber? O que tem de mais importante na teoria ácido-base de Lewis, tá? O que a gente tem que sempre se lembrar quando a gente pensa nisso? É que os nossos ácidos, né? Agora eles vão ser o que? Eles vão ser eletrófilos, né? Serão eletrófilos e as nossas bases nucleófilos. E o que são eletrófilos e nucleófilos? Eletrófilos serão grupos que possuem o que? Deficiência em elétrons, tá? Então, são todos aqueles grupos que não têm todos os elétrons, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de, por exemplo, H+, né? Que é um hidrogênio que ele perdeu um elétron, né? Então, ele tinha um elétron aqui, né? E por algum motivo, esse elétron aqui, ele acaba sendo mantido, por exemplo, em um outro íon, né? Então, por exemplo, o OH, né? Então, quando você tem a dissociação da água, né? Você fica com esse elétron do hidrogênio sobre o oxigênio, né? Então, você tem isso daí. Então, um eletrófilo é aquele grupo que possui o quê? Uma deficiência de elétrons, né? Então, a gente representa ele com esse maisinho sobre ele, né? E aquele que tem, então, ele é rico em elétrons, né? Se a gente vai apresentar eles com um negativo sobre ele, né? Uma vez que a carga do elétron é considerada uma carga negativa, né? E nesse caso, então, é um nucleófilo, né? Então, todos os compostos que possuem uma grande quantidade de elétrons, né? Aqueles que são ricos em elétrons, né? Que eles podem partilhar esses elétrons, né? Então, são nucleófilos, né? Como eu dei o exemplo aqui, né? O OH-, né? Ou, por exemplo, uma amônia, né? Que é NH3, né? No caso, se você for ver, você tem o quê? Você vai ter um par de elétrons ainda livre em cima do nitrogênio, né? E o que pode acontecer? Ele pode utilizar esse par de elétrons livre para fazer uma nova ligação, né? No caso, por exemplo, aqui do OH, né? O oxigênio ainda tem uma grande quantidade de elétrons sobre ele, né? Então, ele é bastante eletronegativo, né? O nitrogênio também, né? Vai ser bastante eletronegativo. Então, sempre é bom lembrar o quê? Né, que quando você tem átomos que são eletronegativos, como por exemplo flúor, né, ou seja, todos os halogênios no caso, né, quando você tem, por exemplo, oxigênio, que são o grupo dos calcogênios, né, e o nitrogênio, que são o grupo dos azotos, são o quê? São átomos bastante eletronegativos, né? É o que o pessoal chama do famoso FON, né? São esses átomos aqui são os mais eletronegativos, né? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um desses átomos, né? Vamos dar um exemplo do flúor, né? Então, a gente tem o flúor aqui. Se você tem qualquer outro elemento, né? Por exemplo, vamos usar o hidrogênio, né? O que acontece? Significa que aqui, como ele já tem quase a configuração completa, né? Ou seja, ele tem quase 8 elétrons ao redor dele, ele vai fazer com que elétrons de outros átomos, né, se direcionem na direção dele, né? Então, quando você faz a ligação, esses elétrons vão começar a vir na direção desse átomo que é mais eletronegativo, né? Poderia ser, por exemplo, aqui poderia ser, por exemplo, átomos como o sódio, né, que possui um elétron na camada de valência, poderia ser lítio, né? Poderia ser todos esses átomos, né, que eles conseguem doar esse elétron aqui, por exemplo, para cloro, né, ou por exemplo, para iodo, né? São todos, no caso, átomos de extremos de tabela, né? Então, o que acontece? Você tem esse deslocamento da nuvem eletrônica, né? Então, a nuvem, se não houvesse o deslocamento, seria algo mais ou menos assim, né? Como há o deslocamento, ela acaba ficando mais orientada na direção de quem? Do átomo mais eletronegativo, né? Então ela faz nessa direção aqui, né? Então isso são duas coisas que a gente tem que sempre lembrar quando nós falamos
de ácidos e bases de Lewis, né? Então, você tem o quê? Você tem os ácidos sendo eletrófilos, né? E as bases sendo nucleófilas, né? E sempre importante, então, lembrar do que? Da eletronegatividade dos átomos que estão ali no meio, né? E isso daí leva ao quê, né? Vamos passar para um próximo slide aqui. Isso aqui vai levar para o seguinte fato. Quando nós temos um ácido de Lewis, né, ele vai se comportar como um eletrófilo e a gente tem um exemplo aqui, né? Isso aqui é um carbocátion, né? O carbocátion ele é representado pelo carbono, né, ligado a outros 3 átomos e nesse caso sobra o quê? Sobra espaço para fazer mais uma ligação, né? Então, no caso, nós temos aqui esse, esse símbolo de, H, de mais aqui, né? Que significa, então, que ele pode fazer mais uma ligação. Significa o quê? Que ele é deficiente de elétrons, né? Então, ele acaba sendo um ácido. No caso de uma base, a gente tem, por exemplo, a água, né? Olha que interessante. Agora, a água ela pode se comportar como uma base. Por quê? Porque ela é rica em elétrons, né? No caso aqui a gente tem ainda sobre o oxigênio 2 pares de elétrons que podem participar desses tipos de reação ácido-base, né? Então lembram-se, quando a gente estava falando de ácidos de arrênios, né? Você tinha, por exemplo, H+, e OH-, né? Indicando o que era um ácido e o que era uma base. Agora você não tem mais essa necessidade, né? Outras substâncias podem ser ácidas e bases. Quando nós tínhamos Bronsted-Lowry, né, só relembrando rapidinho aqui, tá? Bronsted-Lowry, você tinha, por exemplo, o H+ como ácido, né? Você tinha isso aqui, mas uma base já podia ser, por exemplo, uma amônia, né? Que você tem agora o que? Nesse caso aqui, doadores de elétrons, né? No caso, e basicamente, quando você vai falar de ácidos, são aqueles que geram prótons, né? Ou seja, doadores de prótons, né? Então, as substâncias que podem doar prótons, né, seriam ácidas, e substâncias que poderiam receber esses prótons seriam, no caso, as bases, né? Então, era um tanto quanto até que confuso na época isso daí para a ideia de Bronsted-Lowry, né? E depois, então, veio a teoria de Lewis, né? A teoria de Lewis ela acaba sendo mais racional, né? Porque você tem um núcleo que ele é deficiente de elétrons, né? Como os ácidos, e depois você tem um núcleo rico em elétrons, que são as bases, né? Dessa forma, então, o que a gente tem aqui? Tem um exemplozinho aqui, né? Então, por exemplo, essa substância aqui, que é o tricloreto de alumínio, né? O que ele é aqui? Ele é uma substância que vai se comportar como um ácido, né? Notem que não precisa ser agora H+ para indicar um ácido, né? Essa substância ela pode ser indicada como um ácido, né? E por que isso? Porque aqui nós temos alguns átomos que são bastante eletronegativos. Então, o que acontece? Eles começam a direcionar na direção, obviamente, desses átomos, né? O que? Os elétrons, né? Então, ele acaba tendo o quê? Uma eletronegatividade muito forte nesses átomos das pontas, né? Como o cloro aqui no caso, né? E dessa forma, então, você tem o deslocamento dos elétrons do alumínio na direção do cloro. E isso faz com que você crie uma região agora que é mais positiva, né? Então, você acaba fazendo com que essa substância ela vai se comportar como um ácido, né? E aqui nós temos também o trimetilamina, né? Essa substância que chama-se trimetilamina, né? O que acontece aqui? Agora que acontece um pouco o oposto, né? Por quê? Porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Então agora os elétrons começam a vir nessa direção. Então isso faz com que essa substância acabe se comportando como uma base, né? Então já tem até esse par de elétrons aqui, né? Mas agora como os outros elétrons, no caso do carbono, acabam vindo na direção do nitrogênio, ele acaba ficando carregado negativamente, né? Então a gente tem dois exemplos de ácidos e bases aqui, né? Então nós temos essa substância aqui podendo se comportar como um ácido, né? E essa substância aqui podendo se comportar como uma base. Então vocês já notem que aqui não tem mais necessidade de falar de H+, ou H-, né?
Aqui são substâncias que você, não necessariamente olhando para elas, você já vai saber que é ácido ou base. Você tem que fazer, então, essa análise para determinar qual o sentido que os elétrons acabam se direcionando, né? Dessa forma, então, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que temos uma reação tipo ácido base de Lewis, né? Então aqui nós temos um centro, né? No caso, isso aqui é um carbocátion, tá, gente? Então nós temos um centro deficiente de elétrons, né? No caso, o do carbocátion, bem aqui sobre o carbono, né? E nós temos aqui uma substância que é um haleto, né? No caso, nós temos o cloro, né? E ele é rico em elétrons, né? Então, o que acontece? Essa substância aqui, ela é o ácido, né? Então, esse aqui ele se comporta como ácido. E essa daqui vai se comportar como uma base, né? Por quê? Porque é rica em elétrons, né? Dessa forma, o que acontece, né? Esse elétron ele vai atacar esse centro aqui, né? Ele vai atacar esse centro, que no caso é um centro positivo, e você vai ter o quê? Você vai ter a reação ocorrendo, né? Nesse caso, então, você vai gerar essa substância aqui, né? O CH3, né? Deixa eu corrigir aqui. O CH3 ligado com o cloro, né? Então nós temos essa substância aqui, que no caso então você faz através de uma reação ácido-base, né? Você tendo então o ácido que é o carbocátion com esse nucleófilo, né? Essa substância aqui, nucleófilo, um eletrófilo e um nucleófilo, né? Então gera aqui essa substância orgânica, né? Um haleto orgânico no caso, né? Aqui acontece a mesma coisa, olha que interessante, né? Nós temos o íon H+, que a gente já sabe que isso aqui é um ácido, né? Um ácido tanto de Bronsted-Lowry quanto um ácido de Arrhenius, né? E aqui nós temos a água. A água, para Arrhenius, ela é somente o solvente, né? Então ela não vai reagir como uma base, né? Mas nesse caso aqui, observem, ela é rica em elétrons, né? Dessa forma, então, esses elétrons eles atacam esse centro positivo e nós geramos o que? Nós geramos o famoso H3O+, né? Ou seja, um indicativo de ácido, né? E o que essa substância aqui é, por exemplo, em Bronsted-Lowry, né? Quando a gente fala de Bronsted-Lowry, essa daqui, ela vai ser, no caso, um ácido conjugado, né? Ela vai gerar o ácido conjugado, né? Então, ela vai se comportar como um ácido, no caso, né? É lógico que a gente tem que fazer aquela análise, né? Se a gente for fazer para Bronsted-Lowry, né? Mas nesse caso aqui, então, nós temos essa substância indicando que nós temos, então, um ácido, né? Acaba gerando, então, um ácido. Poderíamos fazer essa mesma ideia aqui para Arrhenius se aqui não fosse água, se aqui fosse somente OH-, né? Aí, no caso, esse centro negativo atacaria o centro positivo, que é o OH+, né? Então, notem que para a gente começar a trabalhar com essas teorias, a gente passa por um processo de abrangência, né? Então, observem aqui, né? Como que se dá essa abrangência, né? A gente inicia com Arrhenius, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco mais para cima aqui, para ficar mais fácil da gente ver, né? Ó, se inicia lá com Arrhenius, né? Arrhenius nós temos, então, necessariamente a dissociação, né? Para haver a produção da água, né? Então, no caso, quando você tem H+ e OH-, né? Por que isso? Porque a água ela já tem como base para ela, né? O seguinte fato que ela vai dissociar em H+ e OH-, né? Então a gente sabe disso, né? Que a água ela já faz o processo da autoionização, né? Então produzindo esses dois íons, né? Quando chegamos em Bronsted-Lowry, o que nós temos? Nós temos um doador de prótons, né? E um receptor de prótons, né? No caso, então, você vai ter o H+ como sendo o doador de prótons e o X- sendo o nosso receptor de prótons. Esse X- pode ser, por exemplo, diversas substâncias, né? Como, por exemplo, o famoso NH3, a nossa amônia, né? Ou, por exemplo, algumas aminas, né? E aqui nós temos, no caso, por exemplo, o H+ sendo o nosso doador de prótons, né?
pode ser, por exemplo, também alguma substância que seja rica em prótons, né, como, por exemplo, um carbocátion, né, poderia ser utilizado aqui para ilustrar isso aqui também, né. E quando nós chegamos em Lewis, a gente não tem mais essas dependências, né, como, por exemplo, água ou essas dependências de observar prótons, né, quem vai doar prótons, né, quem vai receber prótons, né. Aqui a gente já trabalha mais com esse movimento de elétrons, então ela é mais abrangente ainda, né. Então nós trabalhamos com eletrófilos e os nucleófilos, né. Então nesse caso nós temos uma substância X que tem um centro positivo, ou seja, ela é um eletrófilo, e nós temos então uma substância Y que ela tem, ela é rica em, elétrons, então dessa forma ela é o que? Um nucleófilo, né. Então nós conseguimos trabalhar dessa forma, ela é uma teoria bem mais abrangente do que as outras anteriores, né. Então gente, essa aqui é um resumo bastante rápido, né, da teoria de Lewis. A gente pode trazer mais exercícios mais para frente, para a gente conseguir entender melhor como que se dá essa ideia, né. Mas é sempre lembrar então, que quando a gente tem Arrhenius, você tem uma observação mais relacionada com a água. Bronsted-Lowry, ele já começa a trabalhar mais com as características da protonação. E quando chegamos em Lewis, então, aqui a gente trabalha com o quê? Com a movimentação de elétrons, né. Então Lewis, ele acaba sendo mais abrangente e ele consegue explicar melhor o que que é um ácido e o que que é uma base, né, porque dependendo do sistema que nós estamos trabalhando, dependendo do substrato que nós estamos trabalhando, do solvente que nós estamos trabalhando, uma determinada substância ela pode se comportar como ácido ou base. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo nesse vídeo aqui. Se você achou interessante, então já deixa o seu joinha aqui. Se possível, se você não for inscrito, se inscreva no canal, clica lá no sininho para que você possa sempre receber novas notificações sobre ensino de química e também divulgação científica, né? Agradeço a sua companhia e até o próximo vídeo.